Muito obrigado, professor Valim, a quem eu quero registrar que, para além das nossas afinidades e das nossas curiosidades acadêmicas comum, nós temos uma amizade sólida. Eu quero agradecer pelo convite. Quero parabenizar a Faculdade do Vale, Avaré e região, e saudar todo o seu corpo docente, discente, nas pessoas do Dr. Cláudio Mansur Salomão, que é o presidente da Mantenedora, do professor Evandro Márcio de Oliveira, diretor acadêmico, da senhora Renata Lima, diretora administrativa, o professor Antônio de Oliveira, coordenador do curso, Marco Antônio de Oliveira, coordenador do curso de Direito, ao nosso queridíssimo Rafael Valim, grande amigo, docente, membro do NDE, coordenador da revista jurídica e do curso de extensão. Saudar o professor Giovanni José Carreira Capés, docente, membro do NDE. Professora Carolina Benck Segarra, docente dos cursos de Direito e Administração. O senhor Anderson Ortiz, encarregado do setor de TI. Bem, fui convidado para falar no encerramento dessa semana jurídica. Aliás, quero parabenizar a instituição. As notícias que tenho é que o evento está sendo um tremendo sucesso, o que me traz uma responsabilidade ainda maior. Hoje aqui vou abordar um tema não tão comum. Trata-se do papel dos tribunais de contas no Estado democrático de direito, os desafios do controle externo. Falar do sistema brasileiro de controle externo exercido pelos tribunais de contas é sempre um desafio. Primeiro, porque por se tratar de um tema pouco debatido na sociedade. Segundo, porque trata-se de um assunto não estudado com profundidades nas nossas universidades. Portanto, estamos a falar de uma matéria que, em que pese sua importância, é relativamente estranha para a opinião pública, até mesmo no mundo dos operadores do direito. Mas o tema aqui hoje em debate não é novo. O sistema de controle exercido pelos tribunais de contas está presente no ordenamento jurídico pátrio desde a edição do Decreto 966-A, de 7 de novembro de 1890, documento de autoria do eminente jurista Rui Barbosa. Portanto, a história dos tribunais de contas no Brasil se confunde com a história da própria República. Eu acabo de lançar uma obra com o título dessa palestra: Os Tribunais de Contas no Estado Democrático de Direito e os Desafios do Controle Externo, pela editora Contracorrente. Está aqui o livro. Portanto, me sinto honrado pelo convite e considero uma ótima oportunidade para compartilhar com vocês que estão nos assistindo nessa videoconferência e compartilhar esse meu acúmulo acadêmico e meu aprendizado empírico sobre este tema. De pronto, deixo claro que o que tenho de elaboração própria sobre o sistema de controle externo administrativo na modelagem brasileira exercido pelos tribunais de contas vai além daquele controle tradicional de conformidade feito apenas após o ato administrativo praticado. O chamado controle posterior, o controle repressivo. Quero que todos fiquem atentos à ênfase que darei
nesta palestra ao controle preventivo e ao controle concomitante. Mas antes de adentrar ao tema propriamente dito, quero pedir licença para expressar, mesmo de en passant, minha visão de Estado e de democracia. Até porque o tema controle externo de competência dos tribunais de contas exige uma reflexão diretamente associada ao modelo democrático de composição das diferenças inerentes a qualquer coletividade. Norberto Bobbio, na sua obra O Futuro da Democracia, ao afirmar que o estado natural da democracia é estar sempre em transformação, descreve também que o regime democrático, que no regime democrático, o que impera é o poder público em público. Quero dizer, a democracia é um regime de poder visível, ou seja, da publicidade dos atos do poder. É da natureza dos regimes democráticos incentivar os cidadãos a participarem das decisões administrativas de interesse público. No Estado democrático de direito, a publicidade dos atos do administrador público é a regra geral, não havendo espaço para segredos, salvo raríssimas exceções. Portanto, quero aqui deixar claro que a autonomia da ciência do direito e, por consequência, das instituições de Estado é dependente do Estado democrático de direito. Assim, o conteúdo desta minha palestra busca legitimar-se na defesa da democracia como instrumento de composição das diferenças. Mais especificamente, no Estado democrático de direitos fundamentais, ou para alguns doutrinadores, Estado democrático de direitos sociais, Estado de bem-estar social. E para falar de um tipo de Estado cuja composição de interesses se dá por vias democráticas, é imprescindível tratarmos de tema que, em que pese seu caráter subjetivo, são determinantes, ao meu ver, para uma saudável convivência social. Não tem como abordar assuntos relevantes que versam sobre o funcionamento do Estado sem que reconhecemos a conectividade entre diferenças, harmonia, igualdade, liberdade, democracia e Estado. Há uma interligação substancial entre esses assuntos. Vejam, se constatamos que as diferenças são inerentes à convivência social e a pluralidade é uma marca do sapiens, então, numa sociedade harmônica, é decorrente da capacidade e das condições de cada sociedade política acordar regras de convivência por todos. Porque se entendemos o Estado como uma representação do todo social, se compreendemos a diversidade como inerente à sociedade, a forma de composição das diferenças é que irá galvanizar e estruturar em base sólida o tecido social. Sem um mecanismo sólido de composição das diferenças, não haverá harmonia social. E o mundo vive uma escalada autoritária, uma tentativa de, pela força, padronizar comportamentos morais. Esta contradição entre liberdade pactuada e unidade forçada vem de longe. De um lado, os que desprezam as partes na composição do todo, e do outro, os que entendem o todo como sendo uma composição das diferentes partes. Mas a história moderna registra que a unidade por imposição, a unidade
a unidade por imposição, o tempo de sua durabilidade é extremamente curto. A ascensão de Napoleão Bonaparte, só para citar alguns exemplos, a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 1789, 15 anos depois, ele foi destituído do poder. O regime stalinista, instaurado no período pós-Lenin, na ex-União Soviética, durou apenas 70 anos. Um nada em se tratando de processo histórico. O nazismo assistiu sua derrotada em pouco mais de uma década. E a ditadura brasileira foi de 1964 a 1985. Apenas 25 anos foi a sua duração. Como se vê, unidade forçada decorrente de manipulação e ou do medo tem prazo de validade. A duração não dura muito. O que justifica a democracia são as diferenças. E nas sociedades democráticas, as diferenças não se constituem como obstáculos à harmonia social. Pelo contrário, as regras de convivência pactuadas e obedecidas acabam por estimular acordos e facilitar o necessário pacto social. Respeitar as diferenças, diferentes opções partidárias, diferenças ideológicas, diferenças físicas, diferentes expressões culturais, diferenças religiosas, diferentes etnias, é condição primeira para evitar, como escreveu Thomas Hobbes na sua clássica obra O Leviatã, a guerra de todos contra todos. É claro que não sou pessimista como Hobbes, em que pese, na atual quadro histórico, vivenciarmos uma crise social tão aguda quanto na época em que ele escreveu sua histórica obra Leviatã. Muito menos sou defensor do absolutismo. Hobbes era. Por isso, entendo que a harmonia é dependente de uma composição dos interesses individuais e coletivos. Se tem aqui o termo harmonia para tratar da sua necessária conexão com o conceito de igualdade. A história registra que em toda revolta ou revolução, o fator desigualdade social, o fosso entre ricos e pobres, foi um fator determinante para a união dos excluídos, servindo como fatores emuladores da organização do descontentamento. Então, é razoável a afirmação de que a igualdade formal, a igualdade perante a lei, e a igualdade de oportunidade, igualdade de ponto de partida, mesmo reconhecendo que foram fundamentais para os avanços civilizatórios produzidos pelo liberalismo, ainda assim foram insuficientes para romper com as desigualdades sociais. Em todo o mundo, a exclusão social continua alarmante. No Brasil, por exemplo, os dados da PNAD e IBGE apontam que os 10% mais ricos receberam 40% da renda total do país em 2015. Quando considerado todas as formas de renda, não apenas as reportadas nas pesquisas domiciliares, a estimativa sugere que os 10% mais ricos concentram 55% do total da renda do país. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo, entidade séria e de grande prestígio aqui na cidade, mostra que quem vive no bairro de Moema, bairro rico, na região Centro-Sul
da cidade de São Paulo têm expectativa de chegar aos 80 anos de idade. Já os moradores da cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade, com sua extrema pobreza, têm uma expectativa de vida de 57 anos. O dado é tão grave, tão alarmante, que a diferença de 23 anos entre Moema e cidade de Tiradentes é como se a gente andasse 1 quilômetro em direção à periferia e perdesse 1 ano de vida. Estamos falando da mais rica capital do país. Portanto, as diferenças sociais e a distância entre ricos e pobres, a extrema pobreza, são tipos de desigualdades criadas pelas relações humanas que se consolida pela ambição material, desejo de acumular riqueza sem limites. É o individualismo competitivo levado às últimas consequências. Um desprezo inconsequente pelas atitudes solidárias. Por isso é que se faz necessário fazer a defesa intransigente das conquistas civilizatórias. Defender os direitos fundamentais do Brasil de hoje é defender um modelo de Estado pactuado na Constituição de 1988. E isso implica num formato de democracia que fortaleça a política como principal instrumento de mediação dos conflitos sociais. Fora da política é o autoritarismo, política que não se circunscreve à ação partidária também, mas vai além. Aqui ela é entendida como toda forma de organização social como meio de disputar ou influenciar o poder. Defender a autoridade da Constituição como expressão de um pacto político, parâmetro geral de resolução dos conflitos. Um instituto, a Constituição como instituto contra-majoritário, como instrumento de limitação do poder. Esta foi a vocação do constitucionalismo. A democratização do conhecimento é outra condição de fortalecimento do Estado democrático de direito. Como forma de fortalecer a ciência e melhor qualificar a participação dos cidadãos na política. Democracia qualificada é dependente da democratização do saber. E fortalecer as instituições de Estado como meio de consolidar os mecanismos de freios e contrapesos. Para isso, é fundamental um sistema de controle eficiente. E é neste contexto que se coloca o papel dos tribunais de contas do Brasil. A preocupação com a supremacia do interesse público e com a necessidade de controlar o poder exige um sistema de controle eficiente. E o controle do poder acompanha a história da humanidade e ganhou um significado fundamental na limitação do poder nos regimes democráticos contemporâneos. Já na Idade Antiga, Aristóteles, na sua obra A Política, 350 anos antes de Cristo, registrava a importância do controle para a boa gestão dos recursos públicos. O Estagirita assim escreveu, abre aspas, mas certas magistraturas, para não dizer todas, têm o manejo dos dinheiros públicos. É forçoso que haja uma outra autoridade
para receber e verificar as contas, sem que ela própria seja encarregada de qualquer outro mistério. Fecha aspas. Estamos falando de 350 anos antes de Cristo. Como se vê, a preocupação em implementar um tipo de controle autônomo vem desde a Grécia Antiga, onde existiu, inclusive, um tribunal composto por 10 oficiais, a quem os arcontes, embaixadores e outros servidores públicos prestavam contas dos seus atos administrativos. Na contemporaneidade, na Revolução Francesa, em 1789, já se verifica um grau de formalização jurídica sob o controle dos gastos públicos. Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, veja bem, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o seu artigo 15 prescreve, abre aspas, a sociedade tem o direito de pedir a todo agente público que preste contas de sua administração, fecha aspas. O processo revolucionário francês, ocorrido no século XVIII, foi um marco na história da humanidade. Os valores iluministas, fundamentados em valores universais, centrados nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, expandiram e veio a consolidar o que hoje conceituamos como Estado democrático de direito, com a constitucionalização dos direitos fundamentais. Países como Alemanha, França, Itália foram os primeiros a vislumbrarem um nível de formalização de mecanismo de controle das contas públicas. Na Alemanha, antes de sua unificação, já em 1714, na Prússia, é instituída a Câmara Suprema de Contas, por Frederic Guerre, para a revisão das contas de Estado. Na França, a preocupação com as contas públicas ficou mais evidente depois da Revolução, que sepultou o antigo regime. O sistema de controle foi consolidado com a instauração do Tribunal de Contas, com um caráter de controle posterior. As contas, uma vez analisadas pelo referido tribunal, eram encaminhadas para apreciação do Legislativo. Aqui já há uma grande semelhança com o período inaugural dos tribunais de contas aqui no Brasil. Na Itália, mesmo antes de sua unificação, órgãos controladores de contas já existiam em Milão, ainda sob o domínio do Império Austro-Húngaro. E também na Florença e na Sicília. Em Florença e na Sicília. E com o advento do Reino da Itália, em 1861, foi consolidada a Corte de Contas por meio da Lei 1862, que influenciou a legislação de outros países ao instituir o sistema para controlar e fiscalizar todos os atos do governo. O sistema de controle instituído podia usar um veto absoluto, exercer uma fiscalização preventiva em que todo ato de despesa era submetido ao tribunal para verificar sua conformidade com a lei. Como se vê, o controle externo exercido por tribunais de contas não é uma jabuticaba, não é uma invenção brasileira. É resultado de um processo histórico que vem evoluindo em conjunto com a marcha histórica da humanidade. No Brasil, o debate sobre o modelo de controle externo a ser adotado foi objeto de um longo processo de maturação. No Brasil colônia, o objetivo do controle das contas públicas era para assegurar a exploração da colônia pela metrópole. Nesta fase, o controle dos recursos públicos estava ligado à estruturação contábil dos interesses da coroa portuguesa.
em 1761, houve a instituição do erário régio, cuja finalidade era centralizar a gestão e todas as rendas fiscais da coroa, instituição presidida pelo famoso e poderoso Marquês de Pombal até 1777. No reino de Dom José I, em 1782, foi instituída a Casa dos Contos do Estado do Brasil, um órgão que objetivava a ordenação e fiscalização das receitas e despesas do Estado. Era um órgão que funcionava muito mais como o olhar do rei. Não era um órgão de controle externo autônomo. No Brasil Império, o controle das contas, ainda que o debate sobre a necessidade de um controle externo autônomo tenha se intensificado nesse período, manteve-se, na sua essência, o mesmo formato de controle do período do Brasil colônia. Com a proclamação da República, o Estado brasileiro precisou ser redesenhado. Por consequência, um novo formato de governo foi instituído. No que diz respeito aos tribunais de contas, destaca-se neste período a atuação de Rui Barbosa. Foi dele a arquitetura institucional das normas das Cortes de Contas brasileira. No governo provisório da República, foi editado, como eu disse na introdução, o decreto 966-A em 7 de novembro de 1890. Este decreto instituiu o Tribunal de Contas, hoje TCU. Já na época da sua fundação, era para o exame, revisão e julgamento dos atos concernentes à receita e despesas da República. Esse documento, de autoria e justificativa de Rui Barbosa, constitui-se entre nós como um marco inicial dos tribunais de contas no Brasil. É oportuno lembrarmos que já nesta época havia um intenso debate sobre as competências dos tribunais de contas, sobre a forma de controle, se prévio, se concomitante, ou se o controle seria a posteriori. Em todas essas constituições da República, os tribunais de contas lá estavam positivados. A Constituição de 1891, que inaugurou o período republicano, em seu artigo 89, institui um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso. Na Constituição de 1934, dois fatores importantes influenciavam a humanidade nesse período. Por um lado, o sucesso do liberalismo, tendo como seu principal expoente os Estados Unidos da América, disputando a hegemonia do mundo. Mas no campo oposto, emergia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada neste período por Stalin. A crise americana de 1929, acrescida dos avanços das teses socialistas no mundo, forçaram a humanização do capitalismo em alguns estados. O Brasil foi influenciado por esse processo de disputa. No processo dialético, o confronto de projetos comunismo versus liberalismo fortaleceu a gestação do que hoje conhecemos por estado de bem-estar social, a chamada social-democracia. A Constituição de 1934 está inserida neste contexto de disputa. Alguns estados também foram influenciados por esses importantes fatos que deram uma nova cara ao movimento constitucionalista em todo o mundo. México, a Constituição do México, 1917, mesmo ano da Revolução Socialista Russa. A Constituição de Weimar, Constituição Social-Democrata Alemã, e a Constituição da Espanha, em 1931, Segunda República. Influenciada por essa disputa no mundo,
além de ampliar as garantias individuais e coletivas, com a positivação de direitos sociais, a Constituição de 1934 dedicou uma seção ao Tribunal de Contas, conforme seus artigos 99 a 102. No seu artigo 100, foi estabelecido que o ministro do Tribunal de Contas e da União teriam as mesmas garantias dos ministros da Corte da Suprema. E no que diz respeito à nomeação do seu corpo deliberativo, os ministros seriam nomeados pelo presidente da República mediante a aprovação do Senado, sistema que perdura até hoje. Aqui estava colocado já a equiparação das funções dos tribunais, dos ministros do TCU, aos dos magistrados. Já estava posto de modo transparente essa sistemática de composição do atual TCU. A Constituição outorgada de 1967 foi editada para conferir poderes absolutos ao Getúlio. Vargas alegava ter, por missão, pôr a salvo o Brasil da ameaça da infiltração comunista, em especial depois da intentona comunista de 1935, liderada por Luiz Carlos Prestes. Vejam, esse discurso, essa desculpa anticomunista para instaurar regime autoritário vem de longe. Getúlio Vargas endurece ainda mais o regime. A Constituição outorgada confere poderes absolutos ao presidente, período que ficou conhecido como ditadura do Estado Novo. Acerca dos tribunais de contas, a Constituição de 1937 alocou na parte destinada ao Poder Judiciário, sendo-lhe atribuída apenas um artigo 114, que mantinha a competência dos tribunais de contas para acompanhar a execução orçamentária, bem como o julgamento dos responsáveis pelos dinheiros públicos, além de formalmente ser asseguradas aos seus ministros as mesmas garantias de juízo supremo, mas era um poder de controle absolutamente formal. Na Constituição de 1946, a Constituição Brasileira de 46, coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrocada do nazismo. A vitória dos aliados contra a força do eixo significou uma remodelagem na conformação da política mundial. Por seu turno, o modelo ditatorial imposto pelo Estado Novo, getulista, influenciado pelo fascismo, se enfraquece perante amplos setores da sociedade. A Constituição de 1943, de matriz 1946, de matriz democrática, trouxe grandes inovações legislativas e confirmou as conquistas do plano dos direitos sociais. Sobre os tribunais de contas, este texto constitucional acolheu as alterações do núcleo elementar e estruturante dessas cortes, que perduram até os dias atuais. Após o golpe de 1964 e a imposição de uma ditadura, os militares editam uma série de atos institucionais com o objetivo de apresentar à sociedade uma versão dos fatos ocorridos e preparar gradativamente a eliminação dos seus opositores, dos críticos ao regime. Estas normativas foram dadas a estas normativas que foram dado o nome de Constituição. Muitos juristas perguntam se esses atos normativos conformam mesmo a nova Constituição. Porque o fato é que, apesar da Constituição de 1946 estar formalmente em vigor do país, tinha se tornado inócua perante as novas diretrizes impostas pelo regime ditatorial. O país estava sob uma nova ordem jurídica imposta, uma nova ordem jurídica autoritária. No que se refere aos tribunais de contas, em regra, prevaleceram o acúmulo formal que o Estado brasileiro, ao longo de sua história republicana, produziu. Mas aqui quero destacar algo da mais alta importância. Só um minuto. Eu quero destacar algo da mais alta importância.
uma das principais inovações desse texto constitucional imposto, que me chama bastante atenção, foi a utilização das locuções controle interno e controle externo, evidenciando assim a introdução desses dois sistemas de controle da administração pública lato sensu. Então, chegamos à Constituição de 88. Na atual Constituição, a conformação e competência das Cortes de Contas estão positivados nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Em 5 de outubro de 1988, promulga-se a Constituição, também chamada de Constituição Cidadã. Por seus inumeráveis compromissos com a defesa e proteção da dignidade da pessoa humana, e é instaurado o Estado Democrático de Direito, aperfeiçoando as instituições com o objetivo de prestar serviços eficientes à sociedade, o que levou a um novo patamar, a autonomia dos tribunais de contas. Norberto Bobbio, ao tratar do controle do poder, registra que, abre aspas, a sabedoria institucional da democracia, que enseja um controle dos governantes através da ação dos governados, com isso institucionalizando um dos poucos remédios válidos contra o poder, contra o abuso do poder. Destaca o justo filósofo italiano que os regimes republicanos são caracterizados pelo controle público do poder. Segundo Bobbio, a única garantia de respeito aos direitos de liberdade está no direito de controlar o poder. Digo que o controle da administração deve ser encarado para além de um princípio jurídico. É uma necessidade da sociedade para assegurar que o Estado não intervenha desrazoadamente na esfera da liberdade dos indivíduos. Isso implica no controle em um controle atuando com vista ao equilíbrio estável da democracia, sempre tendo como premissa a supremacia do interesse público. Então, os constituintes de 1988, dando uma dimensão valiosa ao controle do poder, prestaram um grande serviço à sociedade brasileira ao fortalecer um modelo de controle autônomo. Isso não quer dizer que não existam falhas. Muito ainda há de ser feito para melhor qualificar a atuação do controle externo brasileiro. Fico feliz com essa oportunidade de falar sobre esse tema, porque me junto a todos que desejam a reformulação do sistema de controle para torná-lo mais eficiente e efetivo. Para transformá-lo, é preciso conhecê-lo. E eu entendo que as Cortes de Contas são órgãos constitucionais autônomos, de natureza sui generis. Como o Ministério Público, os tribunais de contas são órgãos de Estado sem nenhum tipo de submissão hierárquica, devendo obediência apenas à Constituição, à ordem jurídica e às sentenças judiciais transitadas em julgado. Aqueles que têm um entendimento diverso do meu, fundamentam suas conclusões no artigo 71 da Constituição Federal, que estabelece que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio dos tribunais de contas da União. Isso é o que diz o artigo. É fato que a Constituição, no que se refere à emissão de pareceres sobre contas do Executivo, prescreve às Cortes de Contas uma função de auxílios às respectivas casas legislativas. No entanto, ao atribuir-lhes um amplo feixe de competência, a Constituição ampliou as prerrogativas dos tribunais de contas e foi lhes conferindo um alto grau de autonomia no exercício dessas competências.
Nas atuações preventiva e concomitante, por exemplo, as decisões das Cortes de Contas independem de convalidação pelos respectivos poderes legislativos. Então, a expressão de auxílio, contida no artigo 71 da Constituição, implica em colaboração, apoio, coparticipação, não devendo ser entendido como qualquer forma de sujeição ou subordinação ao poder legislativo, ao qual os tribunais de contas prestam auxílio e nunca obediência. Nota, este também é o entendimento de Odete Medawar em sua obra Controle da Administração Pública, do ministro Carlos Aires Brito, em artigos publicados sobre o tema, e do eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Aliás, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que me deu a honra de prefaciar esta minha obra, essa que eu apresentei a vocês sobre os tribunais de contas. Cabe registrar que, por expressa disposição contida no artigo 75 da CF, a autonomia constitucional conferida aos Tribunal de Contas da União é aplicável aos tribunais de contas do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Dos municípios e do município. Explico. Na Federação Brasileira existem 33 tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União, 26 tribunais de contas, um por Estado federado, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, 3 tribunais de contas dos municípios, Bahia, Goiás e Pará. Só explicando, nesses 3 estados nós temos 2 tribunais de contas em cada um dos estados. Um dedicado às contas do governador, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, da autarquia vinculada ao governo do Estado, e outros para as contas dos municípios do Estado. Do Estado. Ou seja, Câmara Municipal, autarquia municipal, contas dos executivos municipais está submetido a esses 3 tribunais de contas, no estado de Goiás, Pará e Bahia. E nós temos 2 tribunais de contas, apenas 2 tribunais de contas de município, no singular, na cidade de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Bem, voltando às competências das Cortes de Contas, dos artigos 71 a 75, o artigo 71 a 75 da Constituição Federal ampliaram as competências dessas Cortes de Contas. A Constituição de 1988 foi além das cartas políticas anteriores, atribuindo ao controle externo exercido pelos tribunais de contas poderes de verificação da legitimidade e da economicidade dos atos da administração pública. Nesse aspecto, ganha força o chamado controle preventivo e o controle concomitante. Um tipo de controle que se preocupa menos com o já feito, mas principalmente em chegar antes do desperdício do dinheiro público. Para melhor compreensão do funcionamento e competência das Cortes de Contas, é importante discorrermos sobre o momento que o controle é exercido, se prévio ao ato controlado, se concomitante à formação do ato, ou se a posterior, ou seja, depois da concretização do ato. A tradição dos tribunais de contas no Brasil ficou marcada por uma atuação, em regra, de análise de contas, ou seja, se restringia, antes dessa Constituição de 88, a analisar a conformidade dos atos administrativos já postos no mundo jurídico. Este controle, após o ato administrativo praticado, tem natureza repressiva. Ocorre, em geral, por meio de exame de prestações de contas,
de exame de prestação de conta e também da fiscalização da regularidade de atos realizados em procedimentos licitatórios e nos contratos administrativos. Essa modalidade de controle, o controle repressivo, o controle posterior, busca aferir se o ato praticado, o procedimento fiscalizado estava de acordo com a legislação em consonância com o interesse público. Entretanto, os novos desafios decorrentes das mudanças da sociedade e da natural evolução da administração pública com os avanços tecnológicos e complexidade crescente da vida nas sociedades contemporâneas, exige que as Cortes de Contas passem a ir além do tradicional exame de conformidade normativa dos atos administrativos já praticados, focando suas prioridades analíticas na efetividade das políticas públicas. Nesse sentido, ganha relevância o controle prévio e o controle concomitante. Não se trata de ver com desprezo o controle posterior. Porém, o grande desafio dos tribunais de contas é chegar antes do desperdício do dinheiro público. Significa, do ponto de vista do controle, sopesar os princípios da supremacia do interesse público, economicidade, com o princípio da eficiência, para tornar efetivas as políticas públicas. Quero dizer, os tribunais de contas devem pautar sua atuação como verdadeiros avalistas de políticas públicas exitosas. O controle concomitante ocorre durante a execução de um ato posto no mundo jurídico pelo jurisdicionado. No caso, o jurisdicionado trata-se da administração pública. Esse tipo de controle visa, em tempo real, acompanhar par e passo, durante um determinado período, uma execução contratual, por exemplo. Neste tipo de controle, avalia-se a qualidade da prestação do serviço e ou produto contratado. Se as medições atestadas, no caso de obras públicas, por exemplo, correspondem ao que de fato foi executado, veja, o objetivo do controle concomitante não é simplesmente punir o responsável por ato irregular, é principalmente impedir o desperdício do dinheiro público. Já o controle prévio, por sua vez, ocorre antes que o procedimento administrativo seja concretizado, avaliando-se previamente a conformação do ato administrativo, aspectos relacionados à legalidade, legitimidade, economicidade da opção da administração, com a finalidade de se evitar que ocorra qualquer procedimento lesivo aos cofres públicos antes da concretização dos feitos do ato controlado. O controle prévio, no âmbito das Cortes de Contas, materializa-se, sobretudo, pela utilização do poder geral de cautela, que confere à autoridade incumbida de julgar a causa a possibilidade de aplicar medidas consubstanciadas na garantia de preservação de direitos, principalmente quando a consumação do lapso temporal possa ocasionar o perecimento ou o prejuízo ao interesse público. As regras legais aplicáveis aos procedimentos cautelares pressupõem, para a concessão, os seguintes requisitos: a plausibilidade dos argumentos jurídicos que apontem a existência de indícios de irregularidade, chamado fumus boni iuris, o receio eminente de grave lesão ao erário ou risco de ineficiência da decisão final do mérito, o periculo in mora. Uma parte da doutrina, entretanto, questiona a extensão e a forma como o controle prévio vem sendo utilizado pelas Cortes de Contas, problematizando essa atuação a partir do desenho normativo das atribuições conferidas aos tribunais de contas e, sobretudo, a aproximação excessiva entre o controle inerente das Cortes de Contas
e as funções inerentes exclusivas do gestor público. O que atribuiria, neste caso, dos críticos, um papel dos tribunais de contas de quase gestor, competência que não foi prevista na Constituição Federal. Para este questionamento, faça a pergunta: o que deve fazer o controle externo quando se depara com situações de iminente prejuízo ao interesse público, antes mesmo da conclusão final de um procedimento administrativo? Não adianta chegar depois do desperdício do dinheiro público, como diz o ditado popular. Neste caso, chegar antes do desperdício de dinheiro público, Inês é morta. Para concluir, o controle externo exercido pelos tribunais de contas parte de uma premissa inegociável: a intransigente defesa do Estado democrático de direito, sentado nas conquistas históricas dos direitos fundamentais. Isso pressupõe, repito, a legitimidade do poder político centrado no sufrágio universal, mas também na democracia participativa, entendendo democracia participativa como toda forma de controle social institucionalizado. Os diversos conselhos espalhados pelo país afora, nas cidades, nos estados, etc. O respeito ao pacto constitucional nas dimensões político-jurídico como mecanismo de sedimentação do tecido social. O fortalecimento das instituições de Estado como instrumento de freio e contrapesos, sempre com a visão de proteger a sociedade. Aqui também se coloca, no fortalecimento das instituições, os tribunais de contas. Superar o tradicional controle de conformidade de natureza posterior e centrado quase sempre em aspectos meramente formais e burocráticos, visando apenas a sanção, para fortalecer um tipo de controle voltado para a prevenção, chegar antes do desperdício de dinheiro público. Este é o desafio do controle externo exercido pelos tribunais de contas. Sei que me alonguei, mas estas são minhas contribuições para um debate tão necessário no processo de fortalecimento da democracia. Como eu disse no transcorrer da minha fala, democracia pressupõe o controle do poder. E é isso que nós fazemos ao fortalecer o controle externo exercido pelos tribunais de contas. Muito obrigado pela oportunidade.